Oi, meu querido! Satisfação enorme estar aqui com vocês. E olha só, para a gente falar de pilhas. Vem comigo aqui, ó. Vamos continuar falando de pilha. A gente estava falando nisso daqui na aula passada e a gente continua a falar de pilha, assunto super cobrado, super importante. Michael, esse assunto de pilha cai na prova? Cai não, despenca, de tão cobrado que é. Então, muita atenção. Relembra comigo algumas coisas. Aqui a gente tem uma pilha de laboratório, né? Você tem aqui dois eletrodos, um eletrodo de cobre. Lembra que o eletrodo são aqueles polos positivo e negativo que a pilha possui, que a eletrólise possui. E aqui você tem um eletrodo de cobre, que é formado nessas pilhas de laboratório por uma placa metálica, uma placa de cobre condutora, e uma solução com íons, portanto uma solução condutora, solução eletrolítica, que é como a gente chama. Então esses íons vão permitir a condutividade elétrica e aqui a placa metálica também conduz. O outro eletrodo que eu peguei nessa pilha foi um eletrodo de prata. Placa de prata numa solução de sulfato de prata. O sulfato de prata está dissolvido em água. Como eu tenho íons, vai conduzir eletricidade. Para eu fechar o circuito, eu preciso ligar um eletrodo ao outro. Vou ligar pelo circuito externo um fio condutor e o circuito interno uma ponte salina. Isso daqui é chamado de ponte salina. É um tubo de vidro em formato de U que serve para fechar o circuito, permitindo a passagem dos íons. Lembra que elétron não sabe nadar para ficar aqui dentro, não. Elétron só anda por onde, Michael? Pelo fio condutor. Então aqui na solução, na ponte salina ou numa parede porosa que pode substituir a ponte salina, você vai ter a passagem dos íons. A questão começa assim. Ele vai dar a pilha e vai dar os potenciais. E aí você vai começar sempre toda a questão de pilha identificando quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Michael, como é que eu faço isso, hein? Você lembra da aula passada, eu dei essa dica aqui para vocês. Ó, esqueça não, eu pedi para você lembrar daquele símbolo, o símbolo da bateria do gerador. Lembra disso? Nesse símbolo, o pequenininho é o mais ou é o menos? Como é? O pequeno é o quê? É o menos, é o negativo. Ei, Michael, por que o pequeno tem é o polo negativo? O pequenininho é o polo negativo porque o polo negativo é o que vai ter o menor potencial. O potencial lá da física é o potencial de redução aqui na química. O grande, que é o polo positivo, ele tem esse tamanho maior porque ele vai ter o maior potencial. Então esse polo positivo tem o maior potencial de redução. E aí o que é que ele vai fazer? Todos os potenciais serão dados. O único que você tem que saber de qual é? O do hidrogênio, que é zero, que é um eletrodo de referência. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fornecer esses potenciais. Primeira coisa, identifica se o potencial dado é de redução ou de oxidação. Aí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que só seja utilizado o potencial de redução. Mas pode aparecer num vestibular desses aí o potencial de oxidação? Pode. Não é recomendado, mas pode aparecer. Michael, como é que eu passo de potencial de redução para potencial de oxidação? É só trocar o sinal. Troca o sinal do potencial que você tem essa transformação. Beleza? Michael, e aqui como é que eu sei se esse potencial dado na questão vai ser de redução ou de oxidação? Para saber, você vai olhar para a reação. O potencial é da reação. Se a reação for de redução, o potencial é de redução. Se a reação for de oxidação, o potencial será de oxidação. Olha para cá. Elétron antes da seta. Quer dizer que ele está recebendo elétrons, está ganhando elétrons. Ele está sofrendo redução. Olha o NOx. De mais 2 para 0, reduziu. Então, certeza, esse potencial aqui, ó, é o de redução. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Elétron antes da seta. Elétron antes da seta é redução. Então, esse potencial também é de redução. Ele deu dois potenciais para você, os dois de redução. Obviamente, alguém vai reduzir e alguém vai se oxidar. Alguém vai se oxidar perdendo elétrons para alguém se reduzir ganhando esses elétrons. Um deles aqui vai ter que se oxidar. E aí como é que eu sei quem vai ser o polo positivo, o negativo, o cátodo e o ânodo? Você lembra disso aqui, ó? Botei?
Menor potencial é o menos, maior potencial é o mais. Concorda que esse daqui é o menor? Se ele é o menor, vai ser o polo negativo. Esse aqui é o maior, né não? Polo positivo. Ah, Michael, é fácil, facílimo. Agora vamos identificar quem é o cátodo e o ânodo. Cátodo e ânodo é o nome que os eletrodos possuem e tudo vai depender do tipo de reação que ocorre nesses eletrodos. Sempre que ocorre redução, a redução ocorre onde? Cátodo. Sempre que ocorre oxidação, a oxidação ocorre onde? No ânodo. E eu dei até aquela dica na aula passada, lembra do pão? Lembra do pão? Michael, lembro não, pois presta atenção, vamos relembrar. A dica do pão, ó. Esqueça não. Esse P que eu tenho ali, é para você lembrar aqui, ó. P de pilha. Esse A de anodo, ou ânodo. O O é o que acontece no ânodo. O que acontece no ânodo? Oxidação. Ele oxida. E tá vendo esse tio ali? Aquilo ali não é um tio. Isso aqui é o polo negativo. Então, a dica do pão ajuda você a lembrar muita coisa. Ó, ajuda a lembrar que o ânodo na pilha é o polo negativo e ele sempre sofre oxidação. Aí quando você vem para essa pilha, tudo começa identificando o cátodo e o ânodo, você vem para cá. O polo negativo, se é uma pilha, polo negativo é o anodo, polo positivo, cátodo. Lembra do pão, esquece não. Michael, então fácil. Já identifiquei o ânodo, já identifiquei o cátodo. E agora? Agora eu vou botar essa pilha para funcionar e vamos relembrar, vamos revisar tudo que a gente já estudou. Eu já sei que o cobre vai ser o ânodo, o cobre vai ser o meu polo negativo. Eu vou botar aqui, ó, menos. É o anodo, polo negativo. E a prata vai ser o polo positivo, vai ser o cátodo. Cátodo ou cátodo, tanto faz. Se falar cátodo, põe acento que é proparoxítona. Toda proparoxítona acentuada. Ora não, aqui não é só química não, meu irmão. Vai dar certo, vamos lá. Olha só, lá no ânodo você vai ter um processo de oxidação. Se é uma oxidação, é cobre dando cobre 2+, ou é cobre 2+ dando cobre? Se é oxidação, o NOx aumenta, né? A carga aumenta. Então vai ser cobre dando cobre 2+. Então você vai ter átomos de cobre da placa saindo da placa e vindo para a solução, formando o íon cobre 2+. Como eu estou tirando átomos de cobre da placa, essa placa ela começa a corroer, começa a sofrer uma oxidação, um desgaste, porque o cobre sai da placa e vem aqui, ó, na forma de cobre 2+. Michael, que tipo de processo é esse? No ânodo você tem uma oxidação. Então você já sabe que está tendo oxidação aqui. Oxidar é perder elétrons. E aí ele perde os elétrons que vão lá para o cátodo. Lembra, elétron não sabe nadar para vir aqui por dentro da solução, não. Ele tem que ir pelo fio. Elétron vai pelo fio, não sabe nadar, não. Então esses elétrons fazem isso. Vai elétron. 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 Esses elétrons geram uma corrente que faz com que essa lâmpada aqui brilhe. É energia química se transformando em energia elétrica. E aí, quando chega lá no cátodo, você vai ter uma redução. Alguém vai reduzir, alguém vai ganhar esses elétrons. Pessoal, se é uma redução, meu querido, se é uma redução, é AG dando AG+, ou AG+ dando AG? AG+ dando AG, é a redução do NOx, reduz a carga, mais 1 para 0. E aí esse AG+, ele sai da solução e vem para a placa, deixando essa placa mais gordinha. Presta atenção na diferença visual, na diferença no aspecto. Aqui no cátodo vai ficando mais gordinho e olha agora o ânodo, vai ficando mais fininho, mais corroído, oxidado. Ânodo oxida, cátodo reduz. Então bem aqui você tem um processo de redução. Agora, uma das perguntas que a galera normalmente erra, vacila, é a movimentação dos íons na ponte salina. Não erre isso, porque é fácil.
Na aula passada eu dei uma dica para vocês, que o nome do íon vai dar a dica para onde ele vai. Tipo, ânion. Ânion lembra cátodo ou lembra ânodo? Ânion lembra ânodo. Ânion vai para onde? Para o ânodo. Cátion, para o cátodo. Sempre, sempre. Pode ser ponte salina, pode ser parede porosa, pode ser eletrólise, que a gente ainda nem trabalhou ela ainda. Movimento de íons, cátion para o cátodo, ânion para o ânodo, sempre. E isso acontece para equilibrar as cargas nas soluções. Aqui no ânodo, você tem excesso de carga positiva. E aí, esse excesso de carga positiva faz com que o Cl-, o cloreto, o ânion, venha para cá. Ânions para o ânodo. Lá no cátodo, você tem uma ausência, uma carência de cátion. Então está faltando carga positiva. Aí o cátion K+, que está aqui na ponte salina, o nome é ponte salina porque tem um sal dentro dele, ponte porque liga um ao outro. E aí esse cátion K+, ele vem para cá. Cátions para o cátodo. Lembrando que isso daqui, ó, é a ponte salina. Essa ponte salina, ela serve para fechar o circuito e equilibrar as cargas nas soluções. Muito bem, revisamos, relembramos aqui tudo direitinho. Agora, uma das perguntas que ele vai fazer lá na hora da prova. Na hora da prova, ele vai perguntar, além de quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem se oxida, quem se reduz, o que é que acontece com essa solução, ela vai ficando mais concentrada, vai ficando mais diluída, a movimentação dos íons na ponte salina, são essas as perguntas que eles fazem. E também a DDP. Antes de chegar na DDP, revisa comigo. Se ele perguntar qual dos eletrodos você vai ter uma corrosão, vai ter um desgaste? Ânodo. Qual dos eletrodos você normalmente tem um aumento de espessura? Cátodo. Qual das soluções vai ficando mais concentrada? O ânodo, porque o cobre sai da placa e vai para a solução, aumentando a concentração de cobre 2+. Aqui fica mais concentrada. Onde é que vai ficando mais diluída? Cátodo, porque você está tirando a G+ da solução. A movimentação dos íons na ponte salina. Ânions para o ânodo, cátions para o cátodo. Movimentação dos elétrons, elétron sempre vai do ânodo para o cátodo, de quem se oxida para quem se reduz. Show? Legal? Agora vamos dar uma olhadinha em como a gente calcula a DDP. A gente até já mostrou isso. Vou mostrar as duas principais maneiras de se calcular a DDP. A primeira maneira de cálculo da DDP padrão, lembra que essa bolinha aqui não é grau, não, essa bolinha quer dizer padrão, condição padrão. A DDP padrão a gente calcula assim, né? É uma diferença de potencial, DDP. Você vai subtrair os potenciais, ó. Subtrair os potenciais. Sempre assim, potencial do cátodo menos do anodo. Como é que fica aqui o cálculo da DDP? Faz assim, ó. DDP, potencial de redução do cátodo. O cátodo você já viu que é a prata, é 0,8. Menos o potencial de redução do ânodo, que é 0,34. E aí você faz a diferença. Isso aqui vai dar 0,46 volts. Toda pilha tem uma DDP positiva. Uma outra maneira que o pessoal gosta muito de colocar nas questões, ou melhor, nos livros, é que se você quer calcular a DDP de uma pilha, é só pegar o maior menos o menor. Maior potencial menos o menor potencial. Dá certo. Se você tiver certeza que é pilha, pode fazer, sem medo. Vai dar certo. Mas se você não tiver certeza, não faz assim. Faz desse jeito. Isso aqui é do jeito que a IUPAC recomenda. Por quê? Quando é pilha, toda pilha tem uma DDP positiva. Então, fazendo maior menos o menor, vai dar positivo, ok. Mas se for uma eletrólise, vai dar errado. Essa formulazinha que eu estou mostrando aqui, dá certo para pilha, para eletrólise, dá certo para tudo. Então, diferença de potencial. Potencial de redução do cátodo menos de redução do ânodo. Beleza? Se for pilha, DDP positiva. Se for eletrólise, essa DDP vai dar negativa. Agora, qual seria uma outra maneira? A outra maneira é você fazendo pela equação global. Você vai escrever a semirreação do ânodo, a semirreação do cátodo, somar as duas, cancelando os elétrons e os potenciais para encontrar a DDP. Vamos fazer isso. Lá no ânodo,
você não tem cobre dando cobre 2+, não é isso, né? Então escreva a reação lá no ânodo. No ânodo você vai ter isso. Cu, sólido, dando Cu 2+, aquoso. Esse cobre 2+, tem uma cor azulada, de uma solução bem bonita, mais 2 elétrons. Perceba que ele está se oxidando. Ah, Michael, aqui ó, o cobre passou para +2, de 0 para +2. Aumentou o NOx, oxidação. Ele está perdendo elétrons. Como é uma oxidação, o potencial que você vai escrever aqui é o potencial de oxidação. Ah, mas Michael, eu não sei não, ele não deu potencial de oxidação. Olha aqui comigo, olha nos dados. O que foi que ele deu aqui no dado? Ó, no dado, ele deu o potencial de redução, mas lá você vai ter que usar o de oxidação, não é? Como é que você faz para passar de potencial de redução para de oxidação? É fácil, faz o quê? Troca o sinal. E é isso que a gente vai fazer. Vou pegar aqui, ó, o potencial de redução, que era mais 0,34, a oxidação vai ficar menos 0,34 volt. E aí agora eu vou pegar a semi-reação catódica. Lá no cátodo, o Ag+, ele vai se reduzir, vai ganhar elétrons e vai se transformar em prata. Aqui, ó, Ag. E aí o potencial de redução que você tem aí é de 0,8. 0,80. Mais 0,80 volt. Ah, Michael, ok, entendi. E agora? Agora você tem que somar de tal forma que os elétrons se cancelem. Porque os elétrons que são perdidos no ânodo serão os que vão ser recebidos lá no cátodo. Só que do jeito que está, meu querido, não dá para cancelar os elétrons, não. O que é que você tem que fazer para cancelar esses elétrons aqui? Você concorda que tem que pegar essa equação de baixo e multiplicar por 2? Porque senão você não corta os elétrons, não. Multiplique por 2. Multipliquei. Aqui, ó, vai ficar 2 Ag+, mais 2 elétrons, dando 2 Ag. E aí, cuidado para não errar besteira. Quando você pega a equação e multiplica por 2, o que que acontece com o potencial? Nada. Potencial permanece o mesmo, fica constante. Eu sei que dá uma vontade de multiplicar, mas isso não é ΔH para você multiplicar. Quando é entalpia, você multiplica. Potencial posso multiplicar por 1000, o potencial não muda. Lembre que o potencial é uma propriedade intensiva, ele independe da quantidade. Então, se você multiplica, divide, o potencial não é alterado. Não depende da quantidade, não depende da extensão. Ele é uma propriedade intensiva. Por exemplo, na sua casa, você tem aquelas pilhas alcalinas, aquelas pilhazinhas alcalinas. Sabe quanto é a DDP dela? A DDP dela é 1,5 volt. Mas você já viu que aquelas pilhas, elas têm tamanhos diferentes? Tem a pequena, tem a média, tem a grande? Sabe quanto é a DDP da média? 1,5 volt. Adivinha só quanto é que é a DDP da grande? 1,5 volt. Ou seja, a quantidade não muda o potencial. O potencial permanece inalterado. Ah, Mike, então qual é a vantagem da grande em relação à pequena? Porque a grande é mais cara. Durabilidade. A grande dura mais. Essas pilhas, elas acabam quando a quantidade de um determinado reagente também acabar. Como a grande tem mais desse reagente, a grande dura mais. Por isso que é mais cara. Mas a DDP muda? Muda não. A DDP é a mesma. De boa? Tranquilo, entendeu, né? Então aqui eu multipliquei por 2, mas o potencial permaneceu constante. Vou somar as equações, percebam que eu vou cancelar aqui os elétrons, ó. Tome elétron aqui, cancela, tome elétron, cancela. E aí você vai ter o que na equação global? Você vai ter isso aqui. Cobre mais 2 Ag+, essa é a equação global, dando Cu2+, mais 2Ag. Maico, entendi. Eu somei as equações aqui, não foi? Só fiz somar. Ag mais aquoso. Beleza. E aí, como é que eu encontro a DDP? Soma aqueles potenciais. Soma isso aqui, ó. Menos 0,34 com 0,8. Vai dar quanto? 0,46. Ah, Michael, deu o mesmo valor, não foi? Claro que deu o mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor, lógico. São duas maneiras que você pode utilizar
para calcular a mesma DDP. Quero fazer pela forma? Faz. Quero fazer usando aqui as reações, a equação global? Faz. Não tem problema. Do jeito que você fizer, vai dar o mesmo resultado. Qual é a melhor maneira? A que você achar mais fácil, meu querido. A que for mais fácil para você é a melhor maneira. A melhor maneira sempre é que você acerta. É essa a melhor maneira. A melhor maneira não é a maneira que o professor gosta mais ou que é a que você acha mais fácil. Essa é a melhor maneira. De boa, tranquilo, então pode fazer de qualquer uma dessas duas formas, lembrando que aqui o legal é que ele já dá, você já encontra a equação global da reação. Tudo bem? Um último detalhe. Eu quero mostrar como é que a gente pode representar as pilhas. Você pode desenhar do jeito que eu fiz aqui, ó, olha aqui comigo. Do jeito que eu fiz aqui, eu desenhei uma pilha de cobre e prata, a gente desenhou, isso aqui é uma representação, mas existe uma outra forma de representar, que é recomendada pela IUPAC, uma forma mais prática, que é assim, ó, que evita que você desenhe tudo aquilo. Nessa representação, você começa representando sempre pelo ânodo. Como é que é a representação do ânodo? Ó, no ânodo, você tem o cobre, dando cobre 2+. Aí você vai fazer isso. Cobre sólido, uma barrinha. Essa barrinha representa a região de interfase, de contato entre a placa e a solução. Cobre 2+. Isso aqui, sempre quem vem na frente, como eu disse para vocês, é o ânodo, que é o polo negativo. Então aqui é o ânodo. Certo, Michael? Que mais? Aí você vai ter que representar o que liga o ânodo ao cátodo, que é a ponte salina. Como é que a gente representa a ponte salina? São duas barrinhas aqui, ó. Essas duas barrinhas é a representação da IUPAC para a ponte salina. Então, isso daqui seria a ponte salina. Legal. E agora você vai mostrar o que acontece no cátodo. No cátodo, o Ag+, vai virar Ag, vai ficar assim, ó. Ag+, aquoso, interfase, Ag sólido. E aí, lembrando que quem vem depois é o cátodo. Então, sempre ânodo, ponte salina e aqui, no finalzinho, o cátodo, que é o polo positivo. Então, essa é uma maneira mais rápida para você representar uma pilha do que desenhá-la toda. Mais uma vez, lembrando, como é que é o movimento dos elétrons? Os elétrons vão do ânodo para o cátodo ou do cátodo para o ânodo? Sempre os elétrons vão por onde? Do ânodo para o cátodo, de quem se oxida para quem se reduz. Os elétrons, eles fazem isso, ó, do ânodo para o cátodo. Fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. E esse fluxo sempre pelo fio condutor. Show de bola! Fizemos uma revisão bacana, vimos como é que se calcula a DDP, mostramos a forma de representar uma pilha pela IUPAC, e aí eu quero que você se dedique muito a esse assunto. Um dos assuntos mais cobrados nas provas, pilhas. Só revisando aqui comigo. Pilha, processo espontâneo ou forçado? Espontâneo. DDP positiva ou negativa? Positiva. Transforma energia química em elétrica. A pilha, os eletrodos são chamados de ânodo, que é o polo negativo, e cátodo, que é o polo positivo. No ânodo sempre ocorre oxidação, no cátodo sempre ocorre redução. Movimento dos elétrons, do ânodo para o cátodo. Movimento dos íons, sempre os íons pela solução. Ânion vai para o ânodo, cátion vai para o cátodo. Show de bola, muito bom ficar aqui com vocês. Beijo bem grande. Fiquem com Deus e você já sabe, né? Vai dar certo. Tchau, gente. Tamo junto e até a próxima.